conversar com o prefeito Marcelo Kroloff sobre a situação desse município, onde toda vez que nós temos chuvas de grandes volumes, nós temos aquele receio sempre, né, no que diz respeito ao nível do rio Camaquã. Prefeito Marcelo Kroloff, seja bem-vindo novamente aqui na Sul TV. Olá, boa noite, boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar participando com vocês. Me ouvem bem? Estamos conseguindo te acompanhar perfeitamente, prefeito. Explica pra gente como é que tá a situação aí no Cristal. A gente soube ontem, a gente recebeu as primeiras imagens da Defesa Civil, mostrando que nós estávamos com algumas casas, aquelas casas mais próximas do rio Camaquã, estavam enfrentando dificuldades. Como é que tá a situação hoje? O nível do rio baixou bastante, né? Nós temos uma condição já de estar retornando para as casas. Ele teve uma baixa muito substancial já no primeiro dia, né? Quando ele atingiu sua estabilidade nos 7,67 m que ele atingiu essa vez. Ele rapidamente, depois, naquela noite, ele começou já a ter uma queda. Hoje nós temos aí uma situação já quase que na totalidade já com as pessoas já retornando, fazendo suas limpezas, já retornando para dentro de suas casas, uma vez que a parte mais atingida é a região ali da Baixada, onde nós temos e estamos próximos ao leito do rio Camaquã. Bom, prefeito, esse é um problema recorrente, né? E ontem nós tivemos a visita aqui no estúdio da Sul TV de um morador da localidade de Pacheca, aqui no interior de Camaquã, que fica bem próximo ao rio Camaquã também. Tivemos a oportunidade de conversar por videochamada com um morador da Ilha Santo Antônio, que ele reside naquele local há quase 60 anos, e ele falando sobre as enchentes, né? Que sempre houve esse problema das enchentes, né, toda vez que há uma chuva mais forte naquela região da várzea aqui em Camaquã. Mas, devido às condições climáticas, a gente está tendo esse tipo de problema de forma mais frequente. E como é que está essa situação aí no município de Cristal? Existe alguma coisa preventiva que pode ser feita para ajudar esses moradores? Perfeito. Colocações, muito bem colocado também pelo morador que sofre isso na pele. Nós temos aqui uma realidade de volume de chuvas para que o nosso espectador possa estar entendendo a dimensão do que é. Desde 1964 nós temos aqui todas as medições sendo realizadas e nós tivemos de 64 até 2025 apenas 10 enchentes acima do nível dos 7,5 metros, né, nesse período, que é onde atinge as casas praticamente aqui no nosso perímetro urbano. Na casa de 7,40 metros, 7,30 metros, nós já temos daí as casas atingidas. Acontece que esses índices de volume de chuvas, eles vêm sendo medidos com essa frequência desde 1964, mas nos últimos 5 anos nós tivemos 4 enchentes desse porte. Só para você ter uma ideia, nos últimos 3 foram recorrentes, 23, 24 e 25 enchentes acima de 7,67 metros. A outra foi 7,76 e a outra 8,15 metros, a maior de todas. Então nós temos esse índice de suba do rio, nesse marco aqui, onde nós temos as medições sendo feitas, índice muito acentuado, principalmente com essa frequência de em 5 anos ter 4 grandes enchentes. E as outras um pouco menor, na casa de 6 metros e pouco. Isso fez com que a gente tivesse, e principalmente dado o volume de chuva que se deu em apenas 2 dias, não é chuva de uma semana, foram chuvas de 2 dias que causaram todo esse transtorno. Chuva de 200 milímetros, 300 milímetros, 350 milímetros, em toda a bacia hidrográfica do rio Camaquã. Hoje nós estamos tendo um acompanhamento da Universidade Federal de Pelotas, onde a gente faz o monitoramento do rio e de forma preventiva com a Defesa Civil alerta sobre os riscos que trazem. Mas nós não temos, por exemplo, a construção de diques ou de estruturas que façam com que a gente possa proteger o perímetro urbano aqui. Seria um projeto de grande porte que talvez governos anteriores também nunca se preocuparam tanto, porque a frequência desse volume de enchente nos índices que ela está atingindo agora, ela se dá
nesse período para cá. Só para te ter uma ideia, em 22 anos de medição, entre 98, 2010, 2020, só para te ter uma ideia, 12 anos se passaram até ter uma enchente grande, depois 10 anos até ter outra novamente. E agora são 3 anos consecutivos. Isso faz com que a gente tenha um outro olhar sobre os aspectos climáticos em relação ao assoreamento dos rios, ao trabalho que dá para ser feito de desassorear principalmente uma área aqui próxima. Tem que ser feita uma análise mais criteriosa, com um estudo mais técnico, para que a gente possa tentar, de uma certa forma, inibir com que essas pessoas, essas famílias sejam tão atingidas. Não temos nada de concreto em termos de investimento, mas de controle sim, o controle, a elevação das águas, a segurança dos nossos moradores. Hoje a gente pode dizer que a gente tem todo um levantamento técnico que nos é passado e a gente faz esse trabalho de orientação, retirada das casas, levantamento ou não de imóveis, prestação de serviço da Defesa Civil em locais públicos aqui para poder abrigar os desabrigados, enfim, há todo um preparo nesse sentido. Mas esse volume de chuva, mais uma vez, que caiu numa frequência de intervalo de 2 dias, realmente fica bastante difícil da gente prevenir e conseguir ter todo um trabalho realizado com sucesso para a comunidade. Graças a Deus, todos em segurança, e isso para nós, neste momento, tem sido o mais importante. Bom, prefeito, a gente sabe que com recursos municipais seria inviável, mas há uma possibilidade de se buscar recursos a nível estadual e quem sabe até nível federal para a realocação dessas famílias, essas famílias que estão nesta área de risco. Toda vez que nós temos essas enchentes, essas famílias acabam sendo afetadas. Há uma possibilidade de uma parceria do município de Cristal com o governo do estado, o governo federal, para que nós tenhamos a adequação de uma outra área para receber essas famílias? Tu sabe que esses investimentos, quando nós temos problemas climáticos, ele quase sempre, ou normalmente, ele se dá em termos de recurso da Defesa Civil, né? Porque aí a gente vai fazer um trabalho para, enfim, trazer segurança, mudar de local, ou fazer estruturas que nos permitam ter e dar essa segurança para os moradores. Vocês acompanharam, obviamente, toda a tragédia do ano passado, sem proporção, que o nosso estado acabou vivendo, e vocês acompanham também conosco a dificuldade que é para os municípios acessar grandes aportes financeiros, uma vez que o volume de pessoas atingidas em margens de rios, principalmente, ela não é um caso isolado em Cristal, mas de todos os municípios que normalmente têm rios próximo passando, o quanto as pessoas acabam morando próximo a essas margens, uma vez que loteamentos são mais baratos à época feitos, uma vez que normalmente uma condição mais acessível para as pessoas chegar até ali, e isso a gente vê em todos os municípios. Dizer que é fácil buscar essa parceria, a gente sempre encaminha, a gente sempre tem encaminhado projetos preocupados com a segurança. Nunca encaminhamos projeto, por exemplo, de realocação, isso não foi feito. Nós pegamos agora a terceira enchente. Há de se pensar daqui para frente no que fazer, como fazer. Esse é o apelo, inclusive, de alguns moradores, né? Tem toda uma questão histórica de pessoas que vivem ali 50, 60 anos, 40 anos, 30 anos, do querer ou não querer sair, tem uma série de situações que estão envolvidas. Eu penso que nós aqui no município de Cristal, nós temos um volume relativamente pequeno que dá para se pensar num plano e num projeto de realocação dessas famílias, principalmente na última rua, que é a Princesa Isabel, aonde normalmente as enchentes chegam. Na rua de cima, para chegar são enchentes acima de 7,60 metros, como aconteceu, e ainda é nível baixo de água, é nível que chega ao pátio das casas, não chega a entrar dentro das casas. Então, ainda se pode ter uma ideia de não realocação instantânea, mas essas pessoas da primeira rua, com certeza, seria uma boa alternativa, um loteamento novo, uma área mais segura, uma área mais alta, onde certamente nós teríamos muito menos transtornos a médio e longo prazo, mas nós temos que pensar que, além de toda a infraestrutura, há de se pensar em moradia, porque normalmente nós temos aí pessoas de baixo poder aquisitivo e que não têm uma condição de uma construção de uma casa própria. A gente tem visto o quanto o Estado tem sofrido em relação a isso,
municípios que foram devastados com o problema das enxurradas, e sem ter nem para onde ir. E a gente tem visto o quanto tem sido demorado todos esses processos para que a gente faça a construção, para que a gente tenha uma evolução. Então, eu poderia usar-me da figura política e fazer dessa entrevista uma boa entrevista de dizer, olha, a gente está encaminhando, já estamos pedindo. É lógico que o gestor quer isso, é lógico que a gente como gestor pensa nisso, mas a gente tem visto toda a dificuldade que não só a União, mas também o Estado atravessa e o quanto emperra em partes burocráticas para fazer um trabalho que esse seria, assim, de prevenção, um trabalho preventivo e não um trabalho de emergência como normalmente se faz com a Defesa Civil. Mas é uma situação que há de se lutar, mas sabendo que as possibilidades elas não são muito simples de acessar. Bom, nessa entrevista que nós tivemos ontem, conversando com moradores, né, que residem próximo ao rio Camaquã já há quase 60 anos aqui na cidade de Camaquã, o tema que me chamou a atenção é que foi levantado o fato de que existem bancos de areia no rio Camaquã que não se tinha antigamente. Isso, segundo, né, esse morador que esteve participando dessa entrevista, seria um sinal de que há um momento de fazer um trabalho de desassoreamento do rio Camaquã. Isso aqui, próximo da Ilha Santo Antônio. Esse problema também acontece aí no Cristal? Esse é um problema que é praticamente recorrente em todo o nosso rio Camaquã. É um rio que carrega e traz consigo muito material. Nós temos a deposição de material constantemente aqui. Vocês sabem e conhecem Camaquã, é um município nosso mãe e existe essa mineradora aqui dentro, muito próximo às nossas margens, mas um pouco mais abaixo, que há pelo menos 40, 50 anos, né, posso dizer, 50 anos ela opera aqui e tem muito material nesse rio Camaquã. Ele eu diria que ele é infinito, né? Nós temos um volume muito grande e além dessa mineradora, pós uns 20 anos para cá, nós temos a instalação de mais um grande volume de mineradora. Hoje nós temos umas 4 ou 5 operando junto ao rio Camaquã, fazendo, de certa forma, esse trabalho que não é de desassoreamento propriamente dito, mas tirando muito material de dentro dessas margens do rio Camaquã. Penso que para que a gente possa ter uma melhora na qualidade aqui nessa parte da cidade, nós teríamos que ter uma exploração um pouquinho maior nas partes mais acima do nosso rio, né? Aumentar essa caixa de descida desse rio tão importante e tão grande que ele talvez a gente tivesse uma condição um pouco melhor na descida com o fluxo dessas águas. Nós ainda temos uma condição aqui que Cristal a gente sempre tem falado, a gente atinge um certo nível e depois a água, como a gente fala aqui, se espraia campo afora aqui nas partes mais baixas. Então, é um problema também, sem dúvida, aqui em Cristal. Bom, nós estamos conversando com o prefeito Marcelo Kroloff, prefeito da cidade de Cristal, falando aí sobre esses desafios todos da administração pública, né? Mediante a esses problemas, principalmente da chuva forte, as mudanças climáticas, né? Que são levantados como o principal fator para que tenhamos precipitações de chuva tão intensas. Recentemente, o governador do estado, Eduardo Leite, falou sobre o programa Desassorear RS. E nós não vimos o município de Cristal pelo menos não na primeira lista que foi divulgada sobre os municípios que seriam beneficiados com esse tipo de trabalho. Então, eu tenho duas perguntas sobre esse assunto. Uma delas é se há algum tipo de tratativa para que o município de Cristal seja beneficiado com esse tipo de iniciativa? E a segunda pergunta é o seguinte, se há possibilidade de concessão de novas empresas mineradoras daqui a pouco em outras partes aí do rio Camaquã, no município de Cristal, para também, de certa forma, gerar mais emprego, né, gerar economia para o município e dessa forma também a gente conseguir desassorear um pouco mais o arroio. A segunda pergunta e depois eu passo para a primeira. Nós temos sim projetos bem grandes aqui de exploração no rio Camaquã, na parte mais de cima, onde temos inclusive investidores aí de Camaquã trabalhando nessa mineradora que vai tirar um grande volume de material do rio Camaquã. Nós temos 2 acessos, um deles é aqui pela estrada do Palanque, né, na RS 354,
aonde a gente acessa por ali a margem do rio. Então, ali já vai ter um ponto de exploração. Nós temos um outro projeto, que daí é de uma outra mineradora aqui do município, que também já está em andamento, que explorou por um longo período agora aqui em cima, as margens acima da ponte do Rio Camaquã, que também tirou ali, a mineradora do Pins, um volume que segue ainda explorando, com um volume bastante grande sendo retirado. A parte que nós falamos, talvez um desassoreamento um pouquinho maior, é aqui, junto aqui ao balneário do Rio Camaquã, onde nós fizemos historicamente aqui nossas temporadas de verão, aonde é uma APP, uma área de preservação permanente, e que as licenças são muito bitoladas nesse ponto aqui. Talvez para exploração como mineração. Talvez para desassoreamento a gente até consiga uma liberação de forma mais específica e mais pontual. Nós temos outros problemas aqui, que as enchentes acabaram levando parte da vegetação, a enchente do ano passado, e está começando a abrir uma grande cratera ao lado da ponte que está sendo construída nova e também da antiga, das duas, ao lado direito, quem vem de Camaquã no sentido Pelotas. Ali nós vamos ter que fazer um projeto grande também de proteção naquele local, e não tem sido fácil para a gente operar, porque tem uma série de limitações por causa das questões ambientais. Então nós não temos nesse primeiro momento a condição de estar fazendo esse trabalho de contenção ali. Sobre o projeto do plano de desassorear, do desassoreamento do Rio Grande do Sul, nós acabamos não sendo contemplados nesse primeiro momento, com projetos ali, haja vista que o município de Cristal ele não foi tão atingido como foram outros municípios, onde a necessidade ela é muito mais gritante hoje do que o do município de Cristal. Embora a gente tenha esse volume ali que eu falei, da Rua Princesa Isabel sendo atingida e tudo mais, nós temos uma caixa de leito considerado grande em relação à maioria dos rios. Você vê que muitos rios a gente fala de cota de inundação na casa de 15, 16, 17 metros de altura. A nossa cota de inundação tem sido de 8 metros. 8 metros e pouco. Porém, nós temos um volume de caixa de rio e de extensão que ele é muito grande, principalmente nessa zona aqui. Então, há um distanciamento grande da margem do rio em relação ao perímetro urbano. Mas é um processo, sim, que a gente quer estar encaminhando para o governo do estado, quem sabe nessa segunda leva, ou numa sequência de trabalhos, haja vista que esses acontecimentos não têm sido pouco frequentes, ele tem acontecido bastante, aliás, com bastante frequência, a gente possa ter um plano de desassoreamento do perímetro urbano, pegando do camping para baixo, onde é a parte mais afetada aqui. Quem sabe a gente tem uma condição de melhorar esse leito do rio aqui, tendo uma condição muito melhor de sustentação do perímetro urbano em relação à chegada dessa água até na parte mais alta aqui. Mas para ser bem exato e preciso, nessa primeira pergunta que tu fizesse, nós não temos um projeto grande de desassoreamento cadastrado para que a gente pudesse ter sido contemplado. Bom, parece um pouco estranho nós falarmos em estiagem, em falarmos em seca em um momento como esse, em que nós estamos falando sobre as enchentes, né, os alagamentos que foram ocasionados por essa chuva tão intensa. Mas hoje nós tivemos a confirmação, através dos principais sites de meteorologia, que nós estaremos sobre o efeito do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, que ele é conhecido por um nível de chuva abaixo do normal. E há uma expectativa que no próximo verão nós teremos a possibilidade de estiagem em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul. O problema é esse que já foi enfrentado, né, por produtores rurais do município de Cristal há um tempo atrás, e parece que está de volta esse tipo de transtorno que traz prejuízo tanto no abastecimento como também para a agricultura no município de Cristal. Como é que está essa questão? Como é que vocês trabalham isso? Eu sei que há um tempo atrás havia alguns projetos de construção de açudes, haviam projetos aí de construção de outras formas de obtenção de água aí no município de Cristal. Como é que vocês estão trabalhando sobre isso? Porque agora a gente já precisa trabalhar também sobre essas questões preventivas para o próximo verão. Nós temos um programa aberto aqui para produtores para construção de açudes em propriedades, tá? Pequenas, micropropriedades, principalmente porque são produtores menores e que têm uma necessidade de água bastante grande, porque eles não têm onde armazenar. Por que eu digo isso? Grandes propriedades têm, às vezes, extensão destinada para açudes e normalmente já tem
e contam com equipamentos para fazer esse tipo de processo. As pequenas propriedades normalmente têm dificuldade, e aí, como nós temos um relevo que não nos permite e não nos ajuda muito nessa situação, a prefeitura está disponibilizando sim um programa de construção de açudes com custo bem menor para o nosso produtor, para que ele possa estar se prevenindo de certa forma e armazenando o que ele pode de água para que ele possa ter a condição de suportar períodos de estiagem. Obviamente que períodos como nós tivemos nos últimos anos, que o volume de tempo foi muito grande, né, e o período de seca muito grande, nós tivemos bastante problema, inclusive de abastecimento de água para consumo. Tá? Isso tem sido uma frequência no nosso município. Estamos agora finalizando um projeto para a construção de um poço artesiano junto ao grupo dos quilombolas lá, a comunidade, aonde vai abastecer mais ou menos em torno de 60 famílias, né? Boa parte da outra parte da comunidade do interior tem poços artesianos que abastece, e nós estamos tentando, de uma certa forma, também, já preocupados com a questão da agricultura, possibilitar com que cada vez mais a gente tenha essa conscientização dos nossos agricultores da necessidade de separar um espaço para a construção de açudes. É uma realidade que nos últimos anos tem sido muito frequente também, assim como o período de chuvas intensas no inverno, o período de estiagem, principalmente na hora que ele está mais precisando de água, tem sido frequente, e aí nós temos grandes perdas de produção. Outra situação é a questão de pequenas propriedades, com a questão do desenvolvimento de programas de irrigação. Precisa, é necessário, hoje nós temos diversos tipos de investimentos, créditos bancários acessíveis para que seja feito isso, mas infelizmente ainda é uma questão cultural que precisa ser trabalhada, que é aquela situação que é o que nos faz aprender a sentir, a gemer é a dor. A gente precisa, parece que, sentir a dor para aprender e saber lidar com as situações. Alguns produtores, eles conseguem ter a visão e fazer investimentos prévios para que a gente que tenha uma condição de manter a sua qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos uma situação muito importante, que é a questão do fumicultor, né? Que no verão, naquele forte ali, que ele precisa estar com a planta tendo umidade suficiente para ela poder terminar ali a sua fase, para daí fazer a sua colheita, às vezes ele não tem, ele não consegue ter qualidade no seu produto. O produto acaba queimando, perdendo qualidade, perdendo peso, e aí nós perdemos bastante dinheiro. Nossos produtores, obviamente, de arroz e de soja, principalmente os de arroz, por conta de ser uma planta que precisa e necessita de muita água, normalmente eles já são precavidos e têm uma estrutura de água que garante seu abastecimento. É claro que quando o período de estiagem é muito grande, nós temos uma dificuldade maior, como foi nos últimos anos. Mas é uma situação que principalmente os pequenos agricultores sofrem mais. E a gente está fazendo um trabalho juntamente com a Emater, junto com a nossa Secretaria de Agricultura, preventivo nesse sentido, liberando esse maquinário mais, como é que eu vou dizer assim, com uma capacidade maior de operação, para que a gente, e com um custo menor, para a gente poder dar esse subsídio, esse suporte para eles poderem ter água durante o período de verão para os seus animais, para a sua plantação, enfim, para as suas necessidades básicas nas suas casas. Perfeito. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, recentemente nós estivemos divulgando informações sobre um trabalho que foi realizado aí no município de Cristal, um trabalho de colocação de canos em alguns pontos específicos, um trabalho de drenagem em alguns pontos específicos do município de Cristal. Esse trabalho, com essas chuvas todas, deu resultado, a gente viu a água fluindo de forma adequada, da maneira que vocês imaginavam. Como é que foi isso daí? E como deu? Foi um trabalho excepcional da Secretaria de Obras, qual tenho que reconhecer o trabalho que eles executam ali. Nosso secretário Marcos, o nosso adjunto Peninha, junto com toda a equipe deles, tem feito um trabalho brilhante nesse sentido, porque nós estamos fazendo com nossas próprias mãos, eu não terceirizei serviço. Nós compramos, investimos bastante no volume de tubulação, fazendo drenagens em pontos importantes, como a Vila Formosa, que tínhamos um problema que era crônico, e com os 200 milímetros que choveu aqui na cidade, nós não tivemos nenhum problema de casa alagada, nenhum. Toda a água foi, tivemos o sucesso de escoar ela, porque nós fizemos um sistema de drenagem iniciando na Vila
Formosa ali, passando por dentro dos campos, indo até os açudes do Parque Bento Gonçalves. Foi um sistema de drenagem ali de bastante dias, sendo feito toda uma estrutura de valos novos e de ligação até lá no açude do parque, para que essa água pudesse ter uma grande capacidade de vazão durante esse volume de chuvas. Dividimos também a drenagem, que caía toda em uma caixa e saía numa tubulação mais simples. A gente acabou dividindo essa tubulação, separando em caixas de drenagem diferentes, além de ter 2 travessias extras que nós não tínhamos ao longo da vila. Isso permitiu com que, além da limpeza da grande sanga que corta a vila ali, onde nós temos um bueiro maior, essa foi feito um trabalho bem grande também de limpeza em toda a sua extensão. Então, com isso, nós conseguimos aumentar a capacidade de vazão de água, e ali onde nós tínhamos o maior problema de vazão de água, nós conseguimos ter sucesso de não ter nenhum problema relacionado à água entrando dentro das casas. Foi 100%. Só para te ter uma ideia, ali na Formosa nós tivemos ali mais de 700 metros de tubulação sendo colocadas ali naquele espaço da vila. E, obviamente, mais 2 a 3 quilômetros de extensão de valo que a gente abriu até que chegasse lá no açude do parque. Então, foi um trabalho muito bem executado que nos trouxe um resultado muito positivo. Temos agora um sistema de drenagem que vem sendo reconstruído e sendo acoplado ao município por conta da construção da BR-116 no perímetro urbano. Então, hoje nós temos já um volume de água maior caindo nas nossas tubulações por conta dessa construção que vem vindo ao longo da extensão do perímetro urbano, e nós estamos, junto com a Pelotense, providenciando algumas situações que nós vamos ter que ter uma intervenção de mais alguma rede para a gente poder dar vazão na Sanga Leste, que a gente chama aqui, e na área central, colocando para o outro lado, em direção ao Rio Camaquã. São os 2 pontos principais ainda de trabalho que a gente vai estar executando ao longo desse ano, para a gente poder estar com todos os nossos problemas aqui no município, na sede, basicamente sanados. Estou cadastrando agora que nós tivemos problema novamente no escoamento da Sanga Leste, principalmente em seu final ali, aonde nós estivemos atingindo algumas casas novamente, porque o nível levanta bastante. Estamos cadastrando um projeto junto à Defesa Civil para que a gente possa, de uma certa forma, estar finalizando esse último trecho da Sanga Leste que atravessa toda a cidade e que ainda tem moradores que sofrem com esse processo. Mas não chegou a entrar dentro das casas, ele esteve no entorno, desmoronando o barranco, enfim, trazendo algum risco para as casas, mas não foi uma água que chegou ao nível de entrar dentro das casas. E aí, com isso, basicamente, aqui na cidade, o trabalho de escoamento das águas, a gente tem esse sucesso. Obviamente que ainda vai sempre ter o interior, que a gente está sempre monitorando, limpando, trabalho de conservação permanente de bueiros, enfim, de escoamento de águas, porque esse é um trabalho constante para onde normalmente sempre se leva, a chuva leva material para dentro desses valos, e a gente precisa estar em constante trabalho de manutenção. Bom, prefeito, muito obrigado pela sua disponibilidade hoje em conversar com os telespectadores da Sul TV. Desejamos sucesso na sua empreitada frente ao município de Cristal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, deixo um grande abraço e sucesso para vocês nessa empreitada que é trazer para nós informações através da Sul TV, um projeto brilhante de vocês aí, da acústica, que eu só tenho a parabenizar e que seja de muito êxito sempre. Parabéns e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade.